Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Aqui comigo o Dr. Tiago Machado Borté. Muito prazer. Estamos aqui mais uma vez juntos para trazer mais conhecimento para os nossos alunos. Hoje, incorporação imobiliária, professor. Isso aí. Vamos, então, sempre começar como funciona esse instituto conhecido por incorporação imobiliária. Um panorama. Obrigado pela oportunidade, amigo Rubens. Dizer que o doutor ainda está longe, bem longe de chegar. Né? A gente está aprendendo sempre. Né? E esse é o propósito, de a gente trocar ideias aqui, para esse conhecimento continuar. Incorporação imobiliária é um instituto de extrema relevância, importante para a economia, porque fomenta o mercado imobiliário, permitindo o quê? A negociação, para isso que serve, negociação com bem futuro. O bem não existe ainda, não existe uma averbação de construção, uma carta de habite, a CND da obra, para depois registrar a instituição de economia. Não existe nada disso ainda. É a fase anterior. Facultativa essa fase para quem pretende buscar recursos no mercado antes de concluir. Há quem não precise se sujeitar à incorporação imobiliária, que tem recursos próprios para fazer a edificação da obra. Então, nesse caso, não precisa registrar incorporação nenhuma. Se tu não vai ofertar para a sociedade um bem futuro, inexistente ainda, não tem por que tu registrar. Agora, quem pretende fazer isso, atividade empresarial, né? Quem pretende negociar com esse bem futuro, um bem projetado, e daí a razão de existir incorporação, para proteger a sociedade, para dizer para a sociedade o que vai ser entregue, obrigação de fazer depois, né? De entregar. Para isso que serve o registro da incorporação. Da proteção para a sociedade acerca do propósito do empreendedor, que ele vai dizer que ele vai construir uma obra com as características do projeto, registrado no cartório de registro de imóveis, né, e vai se obrigar a entregar aquilo ali. Então, um contexto geral, um contexto inicial, é para isso que serve a incorporação imobiliária, para fins de negociação com bens futuros, servindo esse registro para proteger a sociedade, para a sociedade saber aquilo que o empreendedor se comprometeu a entregar. Tá? É uma atividade empresarial, repito isso, né? Não é atividade comum. Quem atua com a incorporação imobiliária tem um regramento próprio, tem responsabilidades, tem caracterização da condição de incorporador. Por que isso? Que a lei estabelece, a incorporador é quem faz isso, aquilo, já veremos isso. É porque tem sanção penal, inclusive, para quem descumpre alguma condicionante que a lei estabelece. Por exemplo, essa contratação com bem futuro, se não promover o registro, está sujeito a uma sanção penal. Tá? Então, tem que estar determinado na lei quem que está sujeito àquela infração, né? Veremos isso agora em breve, oportunamente. A incorporação imobiliária, ela gera um registro especial na matrícula do imóvel. É um registro que vai declarar o que vai ser entregue. Então, tem inerente a esse registro a individualização das unidades. Não é fazer um registro de incorporação sem dizer o que o empreendedor vai entregar. Então, é para isso que serve. O empreendedor, o incorporador vai apresentar uma série uma documentação, né, uma série de documentos, entre eles memorial descritivo, planta e planilhas de cálculo, assim como é necessário para o condomínio edilício. Então, é uma fase prévia
a instituição do condomínio, a incorporação facultativa para quem pretender ofertar bens futuros no comércio, tá? Que vai gerar, no final, a instituição do condomínio. A caracterização lá de um prédio, do instituto próprio do condomínio edilício. Tá? Artigo 28, parágrafo único da Lei 4591 de 64. Artigo 28, parágrafo único da Lei 4591 de 64. Para efeitos desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Tá? Isso aqui é o conceito de incorporação imobiliária. A gente vê aqui dentro o instituto, lá na frente, condomínio edilício. Vai gerar unidades autônomas, né? A necessidade das edificações ou conjunto de edificações. Tá? Então, é isto que se refere a incorporação imobiliária. Vai gerar um registro próprio na matrícula do imóvel. Tá? Ele permite a contratação, a alienação ou oneração envolvendo esse bem futuro. Tudo que tu vai querer dar caracterização uma unidade autônoma a ser construída, uma sala comercial, um apartamento, um box de garagem, sem ele existir fisicamente, precisa passar por esse registro especial. Artigo 32 lá da 4591. Tá? Essa lei 4591 ela trata na primeira parte lá do condomínio edilício, depois a convenção de condomínio, né, as assembleias, como funciona, e chega a partir do artigo 28 até o final, vai na parte da incorporação. Então é a lei da incorporação imobiliária mesmo. O condomínio edilício está regido nessa parte inicial da 4591, mas também está no Código Civil e em outros regramentos. A lei 13465, né, o condomínio urbano simples, e condomínio de lotes também, veio da 13465, que está incorporado no Código Civil, né, mas a incorporação, o Instituto da Incorporação em si, artigos 28 e seguintes da lei 4591. Então, é uma fase que antecede a instituição de condomínio, ela é antecedente à instituição de condomínio e ela já contém a individualização das coisas. Tá? Essa individualização, a gente vai ver, não está explícita no rol dos atos da lei 6.015. No artigo 167, 1 ou 2, não fala em individualização. Ele vai falar na instituição do condomínio ou na incorporação imobiliária. Porque a individualização é a caracterização das coisas, que ela é ou nessa fase preliminar, enquanto o bem está sendo edificado, né, está sendo construído e já permite essa contratação através da incorporação imobiliária, ou apenas após a construção, a verbação da construção e o registro do condomínio edilício. Tá? Então, incorporação imobiliária é uma fase antecedente à instituição e ela incorpora ali a caracterização das coisas, que é a individualização ou especificação, são sinônimos. Tá? Não se confunde incorporação imobiliária com instituição de condomínio. Não se confunde incorporação imobiliária com individualização, nem com especificação. A individualização e a especificação são inerentes ou à incorporação ou à instituição de condomínio. Tá? E essa fase é obrigatória por lei para quem pretende, reforço isso, para quem pretende ofertar bens no mundo jurídico antes de concluído. Tá? Não vai ser obrigatório pela própria leitura do parágrafo único do artigo 28, quando não se caracterizar edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Por exemplo, contrato de empreitada. Tem um terreno, vai fazer uma casa em cima. Uma casa só. Uma casa. Não tem edificações ou conjunto de edificações compostas por unidades autônomas. Então, aquele construtor que vai ofertar no mercado a entrega de um bem próprio da casa para ser incluída dentro em cima do terreno, isso não é incorporação imobiliária. Isso é contrato de empreitada, é diferente. Não caracteriza daí a condição de incorporador, nem está sujeito
a registro especial. E não tem sanção penal por isso. Tá? Contrato empreitado não se confunde com incorporação imobiliária. E contrato empreitado, a gente viu, é quando tu vai... Não tem, dentro de uma mesma edificação, essa distinção entre bens, né? No mesmo corpo, tu vai criar unidades autônomas. Não existe isso. Tá? É um único bem. Tá? Então, vimos nesse primeiro momento conceito de incorporação imobiliária, quando que se aplica e quando não se aplica. Tá? Para deixar bem claro isso. Tá bem, passemos então, professor, aos benefícios da incorporação imobiliária e como se opera e como se aplica na prática esse instituto. Os benefícios são de cunho econômico, porque tu vai permitir ao empreendedor, ao incorporador, isso é uma atividade empresarial, uma atividade econômica, né? Tu alcançar recursos do mercado através desse registro especial, né? Tu promete a fazer uma obra e dá a caracterização daquilo que tu vai fazer, né? E busca recursos no mercado. Esses são os benefícios. Com base nessa promessa, o empreendedor alavanca o seu negócio, os recursos econômicos que ele necessita para concluir isso aí, o próprio ele negócio. não precisa ter lá 10 milhões de reais para edificar. Ele faz esse registro, né? E daí, na realização desse registro, é investigada a vida do incorporador. Tem uma série de documentos que são necessários, veremos, né? Atestado de idoneidade econômica e financeira, lá passada por uma instituição de crédito, uma instituição financeira, um banco. As certidões, né? Uma depuração da vida do incorporador para ver se ele não vai gerar, ou se ele tem o potencial de gerar prejuízo para a sociedade. Não pode lançar uma incorporação imobiliária, essa é a lógica, não pode lançar uma incorporação imobiliária, alcançar recursos e não tocar a obra. Claro. E não dar sequência naquele empreendimento. E assim, reiteradamente, a pessoa, né, começa a achar que é possível buscar no mercado recursos e não conclui. Não pode. Né? Fez uma vez, a vida da pessoa vai ficar marcada lá, tenta fazer de novo, através das certidões vai ser depurado, né? Através da busca das certidões. Então esse registro, ele é de uma tutela especial para a sociedade. Não é um registro de uma contratação, uma compra e venda que só interessa ao comprador e ao vendedor, por exemplo. Né? Lógico, interessa a todos, mas não é com uma relevância maior. Se o Alfredo está vendendo para o José um imóvel lá, numa cidade que não me interessa hoje. Eu tenho o conhecimento daquele registro, através da publicidade do ato, né? Mas não me interessa. Agora, um loteamento, uma incorporação, sim. E estamos tratando de incorporação aqui. São registros especiais, né, pelos quais se faz uma depuração da vida do empreendedor para ver se ele tem condição de ofertar isso e vai levar a cabo aquela ideia inicial, se ele vai concretizar aquilo. Tá? Então, os benefícios são esses, é para isso que serve a incorporação imobiliária. Tá? Para buscar no mercado recursos quando não tem, promovendo uma atividade econômica ali, que isso, sem esse registro, imaginemos, ia complicar o mercado da construção civil. Imaginemos sem registro da incorporação. Poderia haver muitos golpes, né? Além de muitos golpes, o preço dos imóveis ia ser outro. Por quê? Ia ter uma demanda, uma oferta menor. Porque só ia construir quem tivesse o capital. Também não haveria possibilidade de alavancar. Isso, quando não tem quando não se tem esse instituto, tu precisa ter todo o dinheiro para investir. Né? Lógico que tem outras formas de trabalhar com isso, de alcançar esses recursos, ou uma SPE, ou outro tipo de sociedade, né? A sociedade em conta de participação, etc. Tem diversas formas de tu alcançar, mas igual, sempre tem o elemento confiança entre aqueles investidores que vão tocar uma obra. O registro da incorporação serve para tu ofertar a toda a comunidade essa segurança inicial, permitindo à sociedade ofertar recursos econômicos para que tu dê sequência de andamento numa edificação. Tá? Muito bem.
Todo ato registral tem sempre a base em algum título. No caso da incorporação, qual é a forma que o título precisa observar? Precisa de escritura pública? Não precisa de escritura pública. Aqui a lógica, sempre quando está tratando de condomínio edilício, vamos expor isso aqui nesse momento e também aprofundaremos quando estivermos tratando do Instituto Condomínio Edilício. Sempre quando estiver tratando com essa modalidade de empreender, de alterar o direito de propriedade, né, de tratar, de ter um regramento jurídico diferenciado, né, uma lei diferente que está incidindo ali, não incide o artigo 108 do Código Civil. Pode ser estabelecido por instrumento particular, daí vai ser aplicado o artigo 221.2 da Lei 6.015, né? Tu vais registrar um memorial de incorporação por instrumento particular, memorial descritivo, o projeto aprovado pela Prefeitura, sempre, né? Artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal, e as plantas, as planilhas de cálculo de área. Vejam, no momento da incorporação já tem que estar projetado o que tu vais entregar, né? Então, o que tu faria lá no momento do condomínio edilício, quando tu não precisa do recurso, tu antecipa para esse momento inicial. Então já tem que estar calculado, projetado aquilo que tu vai entregar, para proteger a sociedade. Esse registro, como a gente viu, é de uma tutela coletiva, não uma tutela individual. Ele interessa a todos, então tem esse regramento todo especial para tratar dessa propriedade. E com relação ao registrador, quais os atos registrais que serão praticados? É um ato de registro na matrícula do imóvel que está sujeito à incorporação imobiliária, tá? Um ato de registro, artigo 67.1, 17, tá? Tem 17 da 6.015. Não precisa abrir matrícula de antemão, salvo a requerimento do incorporador. Aqui, cada código de normas vai ter um regramento especial sobre abrir matrículas ou não abrir matrículas quando do registro da incorporação imobiliária, tá? Quando do registro da incorporação, a gente cria o bem futuro. Certo. Existe um bem imóvel passivo de contratação? Sim, é para isso que serve o registro da incorporação imobiliária. O imóvel, no mercado, ele ainda não está constituído de fato, mas juridicamente ele existe, tanto é que é possível contratar com ele. Tá? Então, temos o registro feito na matrícula do imóvel, né, que esse registro serve para individualizar, para determinar aquilo que vai ser entregue, e aí já se cria o bem no mundo jurídico, passivo de contratação, e por essa lógica poderia incidir o princípio da unitariedade da matrícula. Bom, se eu posso contratar com um bem futuro, o registro da incorporação já obrigaria a abertura das matrículas, né? Pelo princípio da unitariedade da matrícula, essa lógica seria estabelecida. Porém, o que acontece? Os códigos de normas das corregedorias, via de regra, estabelecem ao registrador a possibilidade de abrir matrícula somente a requerimento do incorporador, proprietário, tá? Ainda com relação ao registro da incorporação, a gente vai ver o seguinte: essa individualização serve para atender o princípio da especialidade objetiva, para caracterizar as coisas e distinguir elas umas das outras dentro do mundo jurídico formal, tá? Preciso também cuidar dos outros princípios. A base do terreno está assentado, precisa estar determinado. O princípio da especialidade objetiva é com relação ao solo também. Tá? Então, às vezes, tem alguma adequação para ser feita antes do registro de incorporação? É preciso. Está tudo em ordem, tudo ajustadinho para poder receber aquele projeto. Às vezes é uma fusão de imóveis, às vezes é uma retificação. Tudo isso faz parte do Instituto, pode fazer parte do Instituto da Incorporação Imobiliária, para fins de atender os princípios. A pessoa tem que estar com o imóvel disponível. Não pode ter uma indisponibilidade no imóvel que não vai poder fazer, tá? Antecipando até, ainda algumas corregedorias, quando tem registro de penhora, impede o registro da incorporação.
que tu acha, meu amigo Rubens? O registro da penhora deveria impedir o registro da incorporação? Nós estamos falando de um direito de um terceiro, né? Direito de um terceiro, o exequente lá no processo. Né? Mas o registro da incorporação não dá maior capacidade, agora eu vou fazer perguntas, não dá maior capacidade econômica ao incorporador? Dá, né? Sem dúvida. Então, é uma forma dele alavancar. Inclusive... E nesse passo, até quem sabe conseguir honrar sua dívida. Isso mesmo. Então... não deveria, talvez, então, impedir. Né? Isso aí. Mas fiquem atentos, dependendo do Código de Normas local, há restrição para fins de registro de incorporação em alguns estados, não são em todos. Tá? Lógico que uma penhora que estabelece uma indisponibilidade da coisa, como a da Lei 8.212, né? Essa sim, quando for um executivo lá do INSS, por exemplo, executivo fiscal do INSS, daí não pode estabelecer um registro de incorporação quando tem uma penhora dessa natureza, mas as penhoras de regra permitem a disposição da coisa. Né? O que vai acontecer quando tem uma penhora e o Código de Normas não impede o registro de incorporação é que essa penhora vai estar noticiada em cada matrícula, ou após o registro da incorporação imobiliária. Tá? E se o empreendedor requerer a abertura de matrícula, vai ter uma averbação de transporte em cada matrícula. Fica mais difícil, às vezes, para o incorporador conseguir vender. Né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Às vezes é uma penhora de um valor ínfimo, perto de toda a capacidade que aquela empresa, aquela incorporadora tem, né, que não vai ser embaraço. Daí, o que tem que fazer é investigar a vida do incorporador, através das certidões que estão arquivadas no registro de imóveis, ou até de alguma outra busca que o adquirente venha a ter o interesse de fazer. Né? Mas é possível. Tá? Então, a gente acabou de ver. Quais são os atos? Ato de registro na matrícula, abertura de matrícula, depende do Código de Normas, há algumas restrições com relação a alguns ônus, né? E para registrar a incorporação imobiliária, questão principiológica do registro de imóveis sempre vai ser observada, com relação ao terreno, com relação ao sujeito. O princípio da disponibilidade, continuidade, especialidade objetiva, subjetiva, tudo isso faz parte do trabalho envolvendo a incorporação imobiliária. Tá? Interessante tratar aqui com relação a atos, pergunta, quais são os atos, né, que são praticados? Se as unidades decorrentes da incorporação, né, forem registradas na vigência da Lei 6.015, fez um contrato de incorporação na vigência da Lei 6.015, esse contrato de promessa, por exemplo, vai gerar um ato de registro. Mas, se tem um contrato de promessa de compra e venda, feito lá em 1969, vai gerar ato de registro ou de averbação? De averbação. Tá? É questão apenas técnica. De acordo com a lei vigente. De acordo com a legislação, né, ao tempo do contrato. Era anterior ou posterior à Lei 6.015? A gente tem que falar isso, porque isso aqui pode ser questão de uma prova, de um concurso. Também. E a gente tem que esgotar todas as questões aqui para vocês. Tá? Contrato, então, formalizado, relativo a essa unidade em construção, feito na vigência da Lei 6.015, ato de registro, se for antes, é ato de averbação. Hoje, já estamos muito longe da entrada em vigor da Lei 6.015, em 76. Né? É difícil que aconteça, mas fica o alerta. Muito bem, professor. Discorra um pouco sobre essa figura do incorporador. Eu vou aproveitar, eu vou pedir autorização para ler o artigo 29, então, da Lei 4591. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica? Pode ser pessoa física, não é só empresa incorporadora. Pode ser pessoa física. Porque o conceito tem que ser o mais amplo possível. Também. Se a pessoa fizer alguma coisa errada, eu digo, não registrar o memorial e ofertar bem futuro, né, ela está sujeita a uma penalidade. Tá? Então, considera-se incorporadora a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisso ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas. Essa vinculação de tais frações a unidades futuras, né?
em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para a efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Parágrafo único, presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador. Desse artigo 29 a gente vê o seguinte, o intuito do legislador de abrir o leque de responsabilização acerca da pessoa do incorporador. O artigo 30, vamos aproveitar a pessoa do incorporador, vamos trazer o artigo 30. Estende-se a condição do incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. Qualquer pessoa que esteja relacionada com uma obra e esteja ofertando antes de estar pronto, é incorporador. Tá? Independentemente de ter registrado ou não. Fica o alerta. Cuidado na hora de começar a ofertar bens passíveis, esses de serem considerados distintos uns dos outros, num empreendimento dessa natureza, diferenciando da empreitada, como a gente viu no início, tá? Sem o registro da incorporação. Cuidado, tá? Fica o alerta aqui. Por quê? Porque o legislador pretendeu abrir essa condição, trazendo todo mundo para o registro, para a proteção da sociedade. Perfeito. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Esse incorporador, então, que nós vimos, pode ser uma pessoa física ou jurídica, se dirige ao registro de imóveis e protocola pede o protocolo, né, do título dele, dessa incorporação, apresenta. Qual o prazo que o registrador tem para certificar que efetivamente esse registro é possível? Né? Tá bem, então o interessado, né, o proprietário do imóvel ou quem for se caracterizar como incorporador, lembrando aqui, incorporador não precisa ser apenas o proprietário. Tá? Questão interessante. Pode ser uma pessoa jurídica, a incorporadora, uma imobiliária, uma consultora, e ela não tem a propriedade. Pode ser, fica o detalhe aqui. Tá? A pessoa física que é proprietário, ela não quer se envolver com as contratações, né? Ela dá o terreno para alguma outra empresa em seu nome fazer edificação e a oferta, né? Nesse caso vai precisar de uma procuração pública específica com poderes plenos e irrevogáveis para dispor desses bens que essa empresa vai ter para agir em nome dessa pessoa física. Tá? Então, só para lembrar, essa questão do incorporador tem isso aí. Essa pessoa foi lá e apresentou o projeto no registro, o requerimento memorial descritivo, caracterizando as coisas, planta, as planilhas de cálculo, né? E todo o rol de documentos do artigo 32, da Lei 4591, observando ainda o Código de Normas local, cada um tem um entendimento acerca desse 32, fiquem atentos a isso. Protocolou no registro, o registro fez a qualificação, princípio da legalidade, princípio da qualificação, está tudo certo, todos os princípios atendidos, certo? Dentro de 15 dias, o registro tem que dar o número para o incorporador, o número do registro na matrícula tal. Por que isso? Por que isso? Por que existe essa previsão? Dentro de 15 dias, que é um prazo exíguo, até um prazo bem curto para fazer todo esse exame, e às vezes a incorporação é de centenas ou milhares de unidades autônomas. Né? Então, o setor do registro de imóveis tem que estar bem preparado para isso. É porque esse prazo existe? É porque a publicidade, para ser feita para a comunidade, para a sociedade, ela só pode ser feita após o registro. Então tem uma pressa, tem uma proteção ao incorporador aqui,
para que esse serviço seja agilizado, visando a possibilidade de publicidade para terceiros, né? E terceiros virem comprar. Né? Se de um lado ele não pode ofertar a venda sem registrar, na hora que ele quer registrar, ele tem que ter uma celeridade. Tá? Então o registro de imóveis tem que estar preparado para isso. Fez a qualificação, em 15 dias tem que dar o número de registro, porque esse número de registro tem que estar em todo o material publicitário. No fim de semana vocês estão circulando na cidade, abre o vidro, recebe uma proposta de um prédio, ali tem que ter o número do registro. Tem que ter o número do registro da incorporação imobiliária. Se não tem número de registro, cuidado. Pode ser uma incorporação que esteja na clandestinidade. E aí pode estar sujeito a uma sanção penal. Tá? Então, o incorporador tem essa proteção, que é um prazo um pouco menor, já para receber a indicação precisa do registro, para ele poder disponibilizar no seu material publicitário, dando a certeza para a sociedade, né, daquela regularidade ali. Não significa que a obra vai ter curso. O registro não dá essa garantia. Pode acontecer do incorporador ter problemas no meio do caminho, né? E aqueles que adquiriram vão ocupar o seu lugar, vão se subrogar, né? Vão ocupar o lugar do incorporador e vão tocar a obra. Não é uma garantia absoluta de que não vai ter problema aquela obra. Tá? Tanto é que até o mecanismo do patrimônio de afetação foi criado para isso. Já veremos o que é o patrimônio de afetação. Tá? Mas lembrando, questão do protocolo, da celeridade, da publicidade, do interesse da sociedade nesse registro, é possível perceber esse contexto inicial tratando dessa matéria.